Bom dia! Vocês tomaram café hoje ou não? Como que tá? Onde está essa animação, irmãos? É Natal, vai ser Natal, dia 25, vai ser festa, vai ter comida em abundância, presentes, não é isso? A Mônica abriu o culto aí falando dos diversos temas de natais em vários países, né? E nós estamos nesse mês falando sobre o Natal verdadeiro. Se vocês puderem abrir em Mateus capítulo 1, por favor. Enquanto isso, eu queria dar uns avisos que o César Carretoni pediu. Ontem nós tivemos o aniversário da Becar, da IBB, 16 anos. É uma adolescente, a IBB, lá de Mogi. Nós tivemos na Becar ontem teve batismo, a Bia foi batizada, e mais alguns irmãos, e o César, ele pediu para prestar contas para vocês, né? Ontem nós entregamos lá na Becar, ou melhor, no projeto Fazendo a Diferença, que é um projeto que cuida de crianças, adolescentes, crianças e adolescentes, 21 quilos de arroz, 10 quilos de feijão, 5 de açúcar, 3 de trigo e 2 litros de óleo. Que Deus abençoe a cada um que pôde contribuir. E aqui na igreja nós estamos dando assistência a uma família do Motorama. Lembrem-se, né? A gente combinou, né? Temos um combinado que todo dia de ceia, que a igreja possa trazer mantimentos básicos para nós formarmos cestas e entregarmos às famílias que estão carentes. Irmãos, antes da palavra também eu queria só reforçar a nossa programação de fim de ano. No dia 25 de dezembro, cai no domingo, né? Domingo, às 10 horas da manhã. Nós temos a programação de culto, mas eu combinei com o pastor Marco de nós fazermos o culto à noite, lá na Zona Leste. Tá bom? Então, domingo, dia 25 de dezembro, nós não teremos o culto aqui às 10 horas da manhã, nós teremos lá na IBB da Zona Leste, às 19 horas e 30 minutos, isso? 19 horas, às 19 horas na IBB Zona Leste. No fim de semana, o último fim de semana do ano, nós vamos estar na ABECAR, na passagem de ano. Nós vamos ter um jantar onde nós vamos fazer lá um junta-panela. O pastor Leandro vai ministrar uma mensagem de fim de ano e de início do próximo ano. Então, nós teremos a programação no fim do ano, nessa passagem lá na ABECAR, em Mogi das Cruzes. Irmãos, semana passada, o Valdemar ministrou sobre o verdadeiro Natal, trazendo alguns símbolos que são usados e fazendo uma analogia com a Bíblia. Hoje nós queremos falar sobre, lógico, continuar falando sobre o nascimento de Cristo, o seu nascimento. Só que nós vamos fazer um link com o nosso nascimento. Não o nosso nascimento físico, mas o nosso nascimento espiritual. E qual o propósito de tudo isso? Uma coisa interessante, né? O Brasil está passando um momento difícil, um momento onde há crise, muitas pessoas perderam emprego, muitos empresários estão com dificuldades, e Natal, normalmente assim, ele traz aquela concepção de festa, de presentes, de alimentos, de mesa farta, de família, e muitas famílias, com certeza, esse ano vão passar dificuldades no Natal. E se nós voltarmos para o primeiro Natal, ou seja, o período em que Jesus Cristo nasceu, não era muito diferente. Nós tínhamos o Império Romano, o imperador César Augusto. Apesar de Roma estar vivendo um período de paz, o Império vivendo um período de paz, havia muitos conflitos, muitos mercenários, havia a imposição romana em relação aos impostos, havia a opressão, havia várias situações que nós estamos passando hoje, várias necessidades. E Jesus Cristo, ele nasceu num contexto como esse, num contexto onde ele estava, a família José e Maria estava na cidade de Belém, uma cidadezinha pequena, mas que estava cheia de pessoas cheia de famílias vindo de várias partes daquela região para o recenseamento, que foi uma imposição do César Augusto para que houvesse recenseamento naquela época.
E Jesus nasceu nesse contexto sociopolítico econômico, um contexto de opressão, um contexto de fome, um contexto onde as pessoas passavam necessidade, e não muito diferente do que nós passamos hoje. Se nós tivéssemos naquele momento, né, se nós tivéssemos um jornal, talvez as manchetes seriam essas: Rei Artaxerxes perto da morte, navios e trigos cessam os tumultos em Roma, navios piratas são afundados pela frota romana, estudantes de Atenas enfrentam a polícia, lutador olímpico continua em coma, relatos de anjos visto na Judéia. Talvez isso seria as manchetes. Mas algo estava para acontecer naquele período. Deus estava preparando algo. Jesus estava para nascer, e após o seu nascimento, apesar da pobreza, injustiça, guerra, terrorismo que o mundo vivia naquele período, Deus tinha algo preparado, e a partir daquele momento o mundo nunca mais foi o mesmo. Vamos ler então, queridos, Mateus capítulo 1, a partir do verso 18. Mateus capítulo 1, verso 18. O texto diz o seguinte: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse ainda coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de acreditar nisso, né? Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Então, queridos, hoje o nosso tema vai ser nascimento de Cristo, e o nosso nascimento, o seu nascimento. Qual o link entre esses dois eventos? O nascimento de Cristo. Isaías foi o profeta que mais falou sobre o nascimento de Cristo. No capítulo 9, 6, 7, ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Isaías, 700 anos antes de Cristo, vivendo na tribo de Judá, na região sul, onde estava passando por um momento de opressão, de domínio do Império Babilônico, que era o império mais forte da época. Isaías escreveu, profetizou que Jesus nasceria de uma virgem, que Jesus seria chamado Emanuel, Deus conosco, que Jesus seria chamado e reconhecido como Príncipe da Paz, Conselheiro, Deus Forte, Maravilhoso. Indo um pouquinho mais à frente, queridos, abram Mateus 2, logo em seguida, segundo capítulo. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo que a estrela aparecera. Nós vimos a semana passada que, na realidade, os magos não eram reis, não eram sábios, eles eram estudiosos, eram os cientistas da época, né? Não eram necessariamente três, presume-se que eram três, devido ter havido três presentes, né? Mas esses magos, logo no verso 8, continuando, enviando-os
a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Herodes falando, né? Porque Herodes era o rei naquela região, e ele tinha receio, né? De qualquer coisa que poderia ameaçar seu governo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles as estrelas, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Os magos se alegraram. Entrando em casa, viram o menino com Maria, sua mãe. O que esses magos fizeram? Prostrando-se, adoraram, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Então os magos não eram reis, não eram sábios, não eram pastores. Magos na época eram cientistas, estudantes da Pérsia, estudavam o cosmos, e aí nós vemos a figura desses magos se prostrando diante de Jesus Cristo. Nós poderíamos dizer a figura da ciência se prostrando diante de Deus. Quando Jesus veio à terra, a palavra diz que ele se esvaziou, em Filipenses 2:7. Ele abriu um caminho através do véu, isto é, pela sua carne. Nós celebramos a ceia, nós participamos do corpo de Cristo, que foi a carne rasgada de Cristo, para que eu e você tivéssemos acesso direto ao Pai. Ao se fazer homem, Jesus se fez carne e habitou entre nós. Ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo onipotente, onipresente, onisciente, mas ele se limitou à raça humana. Jesus tornou-se em nós. Ele sendo tentado de todas as maneiras, mas sem pecado. Ele sentiu fome, ele sentiu necessidades, ele chorou, ele sofreu, ele sentia cansaço, ele ficou chocado. Sentimentos que todos nós temos e passamos no cotidiano. Por isso, toda vez que você passamos aflições, não esqueçam, Jesus é o príncipe da paz, ele é o conselheiro, ele é aquele que passou por todas essas aflições que nós passamos hoje. Não sei se muita gente se sente até confortável quando você conversa com uma pessoa que ela passou por uma experiência que você está passando agora. Jesus é essa pessoa, e ela habita em você. Por isso, toda vez que você e eu passamos por essas aflições, que a gente não se esqueça disso. Mas a pergunta é o seguinte: por quê? Por que Deus veio em carne? Por que Jesus veio e nasceu de uma virgem? A própria palavra, em Mateus 1:21, voltando, ele diz o seguinte: ela dará à luz um filho, que lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Irmãos, a minha família sempre festejou o Natal dando presentes, né, tendo jantar, juntando os parentes, e lá nós damos e recebemos presentes. No contexto espiritual, nós não damos presente, nós recebemos presente, né? Nós recebemos muitos presentes de Deus a partir do momento que nós temos a consciência. Muitas vezes a cura de uma doença, um emprego, um negócio. Mas se a gente pudesse destacar, como a Mônica falou, né, aqui no início, né, o melhor presente, aquela caixa mais bonita, né, aquilo que se destaca, nós poderíamos chamar esse presente de salvação. Eu queria comentar dois. Então, o nome de Jesus Cristo, ele vem de Salvador. Jesus, nome vem de Salvador. Cristo, ungido. Cristo significa ungido. Então, se eu junto as duas palavras, Jesus Cristo, aquele que foi capacitado para te salvar. Esse é um grande presente. Jesus veio para nos salvar. Hoje nós temos muitas religiões, muitas seitas, e cada uma tem uma maneira, um caminho, onde leva as pessoas que participam dessas religiões ou dessas seitas para se encontrarem com Deus ou buscarem a salvação. O que a palavra fala em relação a isso? Se a gente for pegar
o apóstolo e médico Lucas, ele falou o seguinte: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado pelos homens a qual devamos ser salvos, e esse nome é Jesus Cristo. Então Lucas, o médico, o apóstolo, falou isso. O que Paulo falou? Paulo, que era conhecido como Saulo, cidadão do Império Romano, nascido em Tarso, na Cilícia, recebeu educação grega de um famoso mestre chamado Gamaliel. Ele declarou: só há um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador chama-se Jesus Cristo, aquele que foi capacitado para te salvar. O próprio Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Grande presente, salvação. Jesus veio para dar vida, para dar a salvação para cada um que o aceitar como o único e verdadeiro Salvador. O único caminho a Deus, o Salvador. Um dia, aquele bebê se tornou homem e ele declarou o seguinte: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Aqui nós temos o segundo grande problema, o segundo grande presente. Jesus, ele não trouxe somente a vida, mas ele trouxe um grande presente também, que é você ter a vida em abundância, a vida plena. Através do nascimento de Jesus, Jesus veio oferecer o quê? Uma vida transformada pelo poder de Deus. E a partir desse presente, que ocorreu logo depois que Jesus Cristo ressuscitou, que veio, ele deixou um representante na terra chamado Espírito Santo, que habita no coração de todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como único e verdadeiro Salvador. Tanto é que a palavra te chama de templo do Espírito Santo. É Ele que te capacita a ter essa vida plena, é Ele. O Espírito Santo, ele é recebido no momento da salvação, no momento em que a pessoa, não é no momento do batismo, irmãos, tá? O batismo, ele é uma ordenança de Deus para aqueles que já passaram por esse momento de terem aceito Jesus Cristo como único e verdadeiro Salvador. Ele está declarando aos pais, está declarando à igreja, está declarando à comunidade que ele serve ao único e verdadeiro Deus e que ele acredita que ele veio em carne. Então veja só, 1 Coríntios 12, verso 3, pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Quando você aceita Jesus Cristo, o Espírito Santo vem e habita em você. Efésios 1, 13 a 14, ele diz o seguinte: em quem também vós estáis, depois de ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança, para a redenção e possessão adquirida para louvor da sua glória. O Espírito Santo, ele é penhor, ele é a garantia que você foi salvo. Romanos 8, 9, vós porém não estáis em carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, ou você é de Cristo ou você não é. Se você é de Cristo, o Espírito Santo habita em você. Se você não é de Cristo, o Espírito Santo não habita em você. Está claro, irmãos? Amém? Amém? Isso é importante, tá? Esse é o segundo presente que nós recebemos de Cristo. A partir do novo nascimento, então, o Espírito Santo faz habitação permanente no nosso ser. É o Emanuel, o Deus conosco, aquilo que Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo. João 14, 16, o texto diz o seguinte: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro conselheiro, que estará com vocês para sempre. A partir do momento em que você aceitou Jesus Cristo, que você recebeu o Espírito Santo, que você é templo do Espírito Santo, Jesus fala que a habitação dele dentro de você, ela é permanente. Você não corre risco de perder essa habitação do Espírito Santo. Então, repetindo, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês.
Agora, irmãos, o que eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se Deus nos deu um grande presente, e esse presente chama-se salvação. Se Ele nos deu um outro grande presente, e esse presente chama-se o Espírito habitando em nós, dentro de você, que lhe permite ou lhe capacita a ter uma vida plena. O que é uma vida plena? Uma vida de satisfação, de contentamento. Por que nós temos no nosso meio tantos cristãos doentes? Tantos cristãos desanimados? Tantos cristãos que vêm para um culto como domingo, 10 horas da manhã, para cumprir um ritual? Por que, irmãos? Por que a gente tem essa apatia? Será que quando nós somos cristãos assim, apáticos, né, totalmente sem ação, sem motivação, será que o Espírito Santo deixou de habitar em nós? Não. Nós vimos na palavra que a partir do momento em que você aceita, você tem a habitação do Espírito Santo, e Jesus Cristo falou que essa habitação ela é permanente. Mas a palavra de Deus fala três pontos importantes em relação ao Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa. Espírito Santo é aquele que nos orienta até como orar, é que nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos dá percepção espiritual, de você poder perceber o que acontece além do que os seus olhos possam perceber, mas que você possa perceber coisas do invisível, do mundo espiritual. É Ele que te capacita a fazer isso. É Ele que te capacita no momento de dor, no momento de doenças, no momento da falta de emprego, você não perder a esperança, de você, dentro de você, ter um equilíbrio no seu mundo interior. Agora, por que muitas vezes nós não vivemos isso? Nós não vivemos essa plenitude que o Espírito Santo dá. Por quê? A Bíblia nos dá a resposta. 1 Tessalonicenses 5,19, ele nos dá uma ordenança, para todos nós que temos o Espírito Santo. Essa ordenança é o seguinte: não extingais o Espírito Santo. Eu poderia traduzir isso como: não apagueis o Espírito Santo. Como é que se apaga o Espírito Santo? Como que eu consigo? Simplesmente não reconhecendo o que eu tenho. Eu tenho o Espírito Santo, mas uma coisa é ter, outra coisa é reconhecer, é cair a ficha, entendeu? É você saber que você tem uma Ferrari dentro de você e que você está usando um Fusquinha. Você está usando um Uno 79 lá, caindo aos pedaços. Que faz com que a sua vida não tenha motivação. Você acorda na segunda-feira para trabalhar, fala: nossa, mais uma segunda-feira para trabalhar. E aí você vai levando a vida e não vai sendo luz e sal para ninguém. Você se torna um ser religioso. Quando? Quando nós apagamos o Espírito Santo. O que é apagar o Espírito Santo? É você não reconhecer que você o tem. Amém, queridos? Qual que é a outra segunda orientação que a Bíblia nos dá em relação a isso? Efésios 4:30. O texto diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selado, carimbado, ninguém te rouba isso. Você foi selado com o Espírito Santo, você tem ele, mas só que você pode entristecê-lo. Como é que eu entristeço o Espírito Santo, irmãos? A principal arma, que o homem tem para entristecer o Espírito Santo chama-se pecado. É aquele pecado não reconhecido, aquele pecado cotidiano, aquele pecado de estimação, aquele pecado que a gente não chama pecado porque é um nome muito pesado, mas a gente chama assim: eu estou com um problema, estou com um problema na área conjugal, estou com um problema na área de relacionamentos, eu falo palavrão, eu falo mal do irmão, ou eu porfio. É um problema que eu tenho, não é pecado. E aí a gente vive com isso, e o que acontece? A palavra fala que você entristece o Espírito Santo. E se você entristece o Espírito Santo, ele fica sem ação na sua vida, e se ele fica sem ação da sua vida, você não tem vida plena.
Você não consegue exercer aquilo que Deus reservou para você. Por isso que a gente tem no nosso meio tantas pessoas doentes. O pastor Isaías leu, ele falou o seguinte, né? Que nós devemos examinar. Por quê? Nos examinar por quê? Porque tem muitos doentes. O que causa doença na vida de um salvo, na vida de um filho de Deus? Pecado. E a Bíblia é muito simples em relação ao pecado. Você precisa reconhecer, você precisa confessar, você precisa se arrepender e você precisa abandonar. Ah, mas eu não consigo, é muito difícil. Você não tem o Espírito Santo que habita em você? Ele te capacita, ele é o poder, está dentro de você. Agora, o que a Bíblia fala? O que ela orienta? Está lá. Aliás, né? O cristão que não reivindica a cura, através do reconhecimento do pecado, do arrependimento, da confissão e do deixar o pecado, terá anulada a ação do Espírito Santo em sua vida. E a sua vida será sombria, depressiva, causada pela tristeza incessante do Espírito Santo. Você sabia que a tristeza do Espírito Santo dentro de um pecador causa tristeza? Você sabia que a tristeza do Espírito Santo dentro do pecador, ele causa falta de ânimo, falta de motivação, causa um cristão morno, um cristão frio, um cristão que não se desenvolve, não cresce? Por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro dessa pessoa, mas esse Espírito Santo está triste, está sem ação. Por isso que a palavra fala assim: não entristecei o Espírito Santo de Deus. Amós 3,3 diz o seguinte: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Imagina, você e o Espírito Santo andando, um não conversa com o outro, né? Outro, por quê? Porque você não se sente à vontade. O pecado nos afasta, nos separa. O pecado faz com que eu não tenha vontade de ler a Bíblia. O pecado faz com que eu não tenha vontade de orar. O pecado me afasta de Deus. Andarão dois juntos, se os dois não estarão de acordo? Então, irmãos, vamos entrar em acordo com o Espírito Santo de Deus. Aqui, irmãos, é o seguinte. Peguei aqui um quadrinho, que a gente vê isso no discipulado. Aqui, olha, não sei se o pessoal de trás dá para enxergar, né? Eu tenho uma linha aqui embaixo, e essa linha eu representei com uma pessoa que nasceu no dia 20 de fevereiro de 72, qualquer pessoa, tá? Essa linha aqui, para cá ela começa a existir a partir do nascimento físico da pessoa, ok? Só que essa linha é infinita. Ela vai passar por essa vida, lógico, ela vai morrer, essa pessoa vai morrer, mas a alma dela não. A alma dela, ela tem existência infinita, ok? Tudo bem? Estão comigo? Só que essa pessoa teve um momento da vida dela aqui, que ela recebeu a mensagem de salvação, e ela aceitou que Jesus Cristo veio em carne, veio como Deus em carne, viveu, morreu, ressuscitou no terceiro dia para que essa pessoa fosse salva. A partir do momento que ela aceitou, que ela entendeu, que ela se arrependeu, ela passa para esse nível aqui, ó. Ela passou para essa linha aqui. Qual que é a diferença dessa linha para essa linha aqui? Essa linha é do infinito, ela tem um começo, mas não tem um fim, tá? Essa linha aqui, ela não tem começo e não tem fim. Essa linha nós chamamos de linha da eternidade. Príncipe da paz, né? Maravilhoso, Deus conselheiro, Deus da eternidade. Ele nos leva, ele nos transporta para essa linha. Efésios 2,6 diz que aqueles que estão em Cristo, novas criaturas são, e ele nos transporta junto com ele nos ressuscita junto com ele para os lugares celestiais. Nós estamos aqui, irmãos. Só que, ou melhor, nós deveríamos estar aqui, porque se você não reconhece o Espírito Santo dentro de você, você continua nessa linha aqui, ó. Você não está nas regiões celestiais. Você vai ser salvo? Vai ser salvo, mas você vive com um motor de 1.0, sendo que você poderia estar vivendo com um motor de muito mais potência.
Na linha da eternidade, você não tem isso. Deus te projetou antes da fundação do mundo. Você não tem fim, porque você vai viver eternamente com Ele. É isso que a palavra fala. Se você está aqui, você tem o Espírito Santo de Deus, mas se você extingue o Espírito Santo, se você o entristece, você não vive nas regiões celestiais. Você vive, muitas vezes, na escravidão do pecado. Você vive como um crente carnal. Você vive com o Espírito Santo, mas desanimado, desmotivado, sempre reclamando, porfiando, vivendo com os pecadinhos de estimação. Não é isso que Deus tem para você. Deus quer te colocar nessa linha da eternidade, onde você, além de você salvo, você tem o segundo grande presente que Deus deu para você: você viver na plenitude. Jesus veio para te dar vida, e vida em abundância. Vida em abundância. Essa é a promessa. Ok, queridos? Terminando, sei que a gente já está bem atrasado. O objetivo de Deus é formar em nós o caráter de Cristo. O objetivo dele é fazer com que nós sejamos semelhantes ao Filho. E para nós sermos semelhantes ao Filho, nós precisamos da vida ao Espírito Santo que está dentro de nós. Nós precisamos, a palavra fala assim, para você não se alcoolizar, mas não se encher de álcool, onde o álcool ele causa o quê? Ele causa a bebedeira, né? Mas se encher do Espírito Santo. Ou seja, de você não ser dominado pelo álcool, que leva você a desejar as coisas da carne, mas você ser dominado pelo Espírito Santo, que leva você a desejar as coisas do Espírito. E as coisas do Espírito, irmãos, nós começamos a transformar isso, ou seja, a nos encher do Espírito Santo, através de uma relação de dependência do Pai. Não é uma relação religiosa, não é quantas vezes você veio no culto, quantas vezes você orou, quantas vezes você leu a palavra. É uma relação de dependência. A minha vida pertence a Deus. A minha vida, eu ponho a minha vida, toda ela, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Pai. Esse é o culto racional. A partir do momento que eu tenho essa postura, eu começo o quê? A me encher do Espírito Santo de Deus. Irmãos, vamos ficar de pé? Natal, quem são os principais beneficiados do Natal somos nós. Que a gente possa, nesse próximo Natal, do dia 25, que os nossos familiares, né, aqueles que vão passar junto com os familiares, que vão dar presente, receber presentes, que eles possam ver em você uma pessoa diferente, uma pessoa cheia do Espírito Santo, né, uma pessoa em que possa transmitir uma mensagem de paz, porque esse mundo precisa de paz. Esse mundo está cansado, irmãos. E nós, né, vocês são capacitados, o Espírito Santo habita em vocês, capacita vocês para vocês fazerem a diferença no mundo lá fora. Senhor, nós queremos agradecer, Pai, por esse momento, agradecer, Pai, pela Tua palavra. Nós queremos vivenciar isso que nós ouvimos. Senhor, nós não queremos extinguir o Espírito Santo em nós. Nós não queremos ignorá-lo, Pai. Nós queremos ter um relacionamento com Ele, com a pessoa do Espírito Santo que habita em nós, diário. Não somente em alguns momentos, mas diário. Nós não queremos, Senhor Deus, entristecer esse Espírito Santo que habita em nós. Por isso, Pai, que Teu Espírito capacite a cada um de nós a nos livrarmos, libertarmos de pecados que nos escravizam, Pai. Nós queremos ser livres e livres em Ti. Nós queremos, Senhor Deus, amar verdadeiramente, ter um relacionamento, Pai, profundo e sincero contigo, Senhor. Ter um relacionamento com os nossos familiares, com os nossos irmãos em Cristo, com as pessoas que fazem parte do nosso cotidiano.
Nós queremos ser sal e luz no mundo em trevas, Pai. E o Senhor nos dá essa condição, o Senhor já nos deu esse presente. O Senhor nos deu a vida eterna. E o Senhor nos dá uma vida plena, uma vida em abundância. Que nós possamos reconhecer isso, no nome do Senhor Jesus Cristo. A tua honra e glória. Amém. Amém, queridos? Olha, hoje é um dia assim que o Joaquim...